Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que vocês vão assistir esse programa depois que ele for ao ar. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo em Casa. Esse modo digital que a pandemia nos lançou. O apresentador Afonso Borges está sentado em um estúdio. Ao fundo, há cartazes com a logo do Sempre um Papo em diversas cores. Nós viemos gravando os programas presencialmente, depositando aí nesse ambiente do YouTube que vocês estão, mesmo que se vocês estiverem assistindo do Instagram ou do Facebook, é no YouTube que estão depositados cerca de 450 programas gravados ao longo desse curto. É um acervo de literatura brasileira que a gente constituiu com esse tempo. Eu peço que vocês se inscrevam aí na live, tem um teclazinho de se inscrever e apertem o botãozinho do sininho para que vocês recebam a nossa programação da próxima live. Vamos colocar no ar meu querido Pierre Ruprecht e Marcelo Tassi. Boa noite, bom dia, boa tarde, Pierre e Marcelo. Boa noite, Afonso. Salve, Afonso, salve, Marcelo. Prazerzão estar aqui com vocês. Pierre Ruprecht está sentado em uma sala com prateleiras ao fundo repletas de livros. Pierre é nosso chefe. Presidente da SP Leituras, essa organização não governamental, essa OS, desculpe, que trabalha a Biblioteca São Paulo, a Biblioteca Vila Lobos e todo o sistema estadual de bibliotecas do estado de São Paulo, que muito nos honra, eu e Marcelo, estarmos integrando, participando desse conselho. Então, eu queria abrir essa noite, Pierre, fazendo uma pergunta que eu tenho feito a todos os convidados do Sempre um Papo, e também depois pedir para que você contextualize, conte para esse público imenso pelo Brasil e pelo mundo que está nos assistindo, o que é a SP Leituras. Então, por favor, Pierre, conte para nós como você está se sentindo no seu ambiente familiar e como é que você está vendo esse mundo à sua volta nesse momento. Atônito, né? Eu acho que é uma palavra interessante para mim, porque eu estou vendo um monte de coisas se transformando muito rapidamente, de formas, né, se transformando, embora as essências continuem iguais, às vezes para o bem e às vezes para o mal, né? E eu estou isolado, né? Estou fazendo isolamento direitinho aqui com a Denise, e a gente tem curtido muito, a gente se curte muito e tal, mas estou sentindo muita falta de dar abraço em umas pessoas, de pegar umas pessoas, de dar umas agarradas em umas pessoas. Eu acho que é uma das coisas que mais me faz falta. E faz muita falta ir lá para as bibliotecas e ver aquele monte de gente fazendo um monte de coisa diferente. Ó. As bibliotecas. Fala um pouco disso agora. Fala agora, dá uma geral para o público o que é a SP Leitura, o que ela faz. Bom, a SP Leituras, você falou, é uma OS, uma organização social, que foi formada lá em 2011. Né? Basicamente, ela é ligada, quer dizer, a nossa missão está ligada à leitura, literatura, cultura e conhecimento. Essas são os materiais, né, as matérias que a gente gosta. Né? E a gente gere a Biblioteca de São Paulo e a Biblioteca Parque Vila Lobos, que são duas bibliotecas que seguem uma tipologia, são bibliotecas públicas, né, que têm certas particularidades, né, e que servem como campo de experiência para o Sistema Estadual de Bibliotecas de São Paulo, que a gente também gere, do Estado de São Paulo. A gente não tem governança sobre as bibliotecas, são todas municipais, as únicas duas bibliotecas que a gente tem governança são essas duas, né? Mas elas servem como campo de experimentação. A gente discute com as bibliotecas, experimenta a coisa, elas têm uma natureza muito experimental. Né? E essas bibliotecas, elas partem de uma indagação, que foi uma indagação que tinha no sistema estadual, lá nos anos 2000, começo dos anos 2000, que era, afinal de contas, o que
tem que ser uma biblioteca pública no século XXI. Mudou tudo, né? Mudaram os suportes de informação, mudaram as maneiras de se relacionar, e, particularmente no Brasil, nós temos uma história complicada das bibliotecas públicas. Tem algumas histórias maravilhosas, dentre elas a história, na cidade de São Paulo, a história da biblioteca implantada pelo Mário de Andrade, né, do sistema de bibliotecas implantado pelo Mário de Andrade, que é exemplar, mas, de um modo geral, as bibliotecas públicas estão todas muito largadas, muito abandonadas, né? E deixando, às vezes, de ocupar o lugar relevante que seria destinado a elas. Então, quando a gente trata da Biblioteca de São Paulo e da Biblioteca Vila Lobos, a gente trata olhando para isso e tentando imaginar que tem que ser uma biblioteca pública para a comunidade que ela atende. E aí a gente dialoga com coisas que estão acontecendo no mundo inteiro e que estão acontecendo no Brasil também. Há iniciativas extraordinárias acontecendo. Por exemplo, há iniciativas extraordinárias acontecendo no campo das bibliotecas comunitárias, né? Todas muito ligadas à questão da leitura literária e tal, né? E a gente vê que as bibliotecas no mundo inteiro, elas têm, quer dizer, elas deslocaram, você imaginar, até um certo tempo, as bibliotecas todas estavam muito focadas na questão do acervo, né? E eram organismos quase que de conservação, vistos como organismos de conservação, de acesso e de conservação, né? Só que as bibliotecas contemporâneas são muito mais do que isso, são locais de criação, de discussão, né? São praças culturais. Então, a gente parte desse entendimento, de que a biblioteca pública é um local de construção autônoma de conhecimento, né? É a casa da palavra, né? E, portanto, a casa da literatura, são funções complementares, né? É uma praça cultural, é um local de encontro das diversas tribos, né? Para discutir e produzir cultura também, né? Existe um teórico muito interessante das bibliotecas, um bibliotecário americano chamado David Lanks, que diz o seguinte, ele diz, olha, bibliotecas ruins gerem acervos. Bibliotecas boas criam serviços. E bibliotecas extraordinárias criam comunidades. Que legal. Comunidades legal. que criam coisas juntas, que fazem coisas juntas, né? Então, a gente experimenta práticas para criar esse exercício, né? Naturalmente, uma boa parte disso tem de relação direta com a leitura literária. Essas bibliotecas, como elas são bibliotecas que aproximam públicos da leitura, elas são frequentadas por gente que normalmente não frequentava a biblioteca, né? Então, tem muitas pessoas em situação de rua, tem muitos meninos que vão buscar lazer lá dentro, e aí tem uma oferta muito ampla que a gente vai construindo em função disso. Então, você tem, claro, tem leitura, tem literatura, muita, né? Mas tem também game, tem internet, claro. A questão dos deficientes também, visuais e tudo também. Tem toda a questão da diversidade que é contemplada, né? E de atender a diversidade, né? Que é super contemplada, né? Então, a gente vai nessa trilha. E aí o mundo é uma maravilha, porque você tem desafios extraordinários e coisas para fazer maravilhosas. Vamos lembrar, a Biblioteca de São Paulo, ela nasce onde era o Carandiru. Pô, o Carandiru é um símbolo, né? E essa biblioteca tem que discutir o Carandiru, né? Então, a gente começou um pequeno trabalho junto com os moradores para construir não a memória do Carandiru, mas a memória dessas pessoas que viveram ao lado ou em função do Carandiru tanto tempo, né? E devagarinho a gente quer levar isso, a gente está levando isso para o acervo da biblioteca, né? Então tem um monte de trabalhos dessa natureza que a gente faz, né? A gente tem uma variedade de públicos imensa, quer dizer, lida muito com... A gente mexe desde crianças de 6 meses com seus pais, tem programa para isso, né? Até programas para idosos, passa por todos os públicos, né? E tenta fazer com que esses públicos se envolvam no processo da biblioteca, né?
O sonho da gente é que a biblioteca, quer dizer, que o chamado usuário, ou interagente, ou, né, frequentador da biblioteca, construa a programação da biblioteca junto com a gente. Esse é o sonho, a gente quer chegar nisso. Em algumas coisas a gente já chegou, em outras ainda temos que chegar, né? Mas Maravilha. esse é o sonho. Doutor Marcelo Taz. O apresentador Marcelo Taz está sentado em um escritório. Ao fundo, um computador e prateleiras com diversos livros e decorações. Divertindo, porque a gente sempre aprende com o Marcelo. Então, assim, eu gostaria que antes de entrar nos nossos assuntos, eu vou contar uma parábola para você, ó mestre. E eu queria saber como é que você está se sentindo e como é que você está vendo este momento de mundo, de país. Afonso, é uma alegria estar com você e com o Pierre, e você sempre tem uma pontaria muito precisa, com perguntas, né, danado? E quando você fez a pergunta, como é que você está se sentindo, na hora me vieram dois estados, quieto e inquieto. Eu ando oscilando entre um e outro, às vezes, muitas vezes por dia, um estado de quietude, que eu creio que tem muito a ver com esse momento de recolhimento, né, da maioria de nós que pode fazer isso, e de inquietude, com tanta desgraceira, né, acontecendo, com tantas coisas que nós ficamos indignados, com tantas coisas que nós gostaríamos que fossem diferentes. Então, eu sou um pêndulo, Afonso, oscilando entre o quieto e o inquieto, e por isso que eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês dois sobre livros, né, sobre bibliotecas, que são coisas muito presentes na minha vida desde criancinha. Eu sou filho de 2 professores de escola pública, lá em Tuverava, Dona Shirley e seu Ézio, são professores, né? Então, a primeira biblioteca que eu conheci foi dentro da minha casa, uma estante, assim, com muitos livros, e o primeiro livro que eu li na vida, assim, foi um livro dessa estante do Monteiro Lobato, aquela coleção, não sei se vocês se lembram, aquela coleção que era encadernadas de capa vermelho. Verde, não é? Aquela capa verde. Tinha a verde e tinha uma vermelha, né? A minha lá em Tuverava era vermelha, não sei porquê, mas e aquela que começava com Reinações de Narizinho e ia embora, né? Caçadas de Pedrinho, aquela coisa toda. Se não me engano, eram 12 volumes, ou mais, não eram mais, né? E, enfim, aí eu tive esse privilégio mesmo, de nascer numa casa de professores, de leitores, e ao longo da vida pude, enfim, frequentar algumas bibliotecas muito marcantes mesmo na minha vida. Eu estava vendo agora o Pierre falando dessa maravilhosa biblioteca, que quem estiver agora nos vendo e ainda não conhecer, precisa mesmo conhecer, e ela vai abrir, claro que ela vai reabrir, mas tem que entrar na lista aí do primeiro programa quando isso acontecer, que é a Biblioteca de São Paulo, lá onde era o Carandiru, e hoje onde é um parque maravilhoso, e é uma biblioteca fascinante. Mas eu estava lembrando, viu, Pierre e Afonso, das minhas bibliotecas, assim, depois que eu saí lá do interior, né, e comecei a ir para outras cidades, e uma delas é a biblioteca do Centro Cultural São Paulo, que é uma biblioteca que tem uma arquitetura maravilhosa, né, que você enxerga a cidade lá fora, e lá nessa biblioteca que eu comecei a frequentar, aí eu me alinho muito com essas ideias do Pierre, né, que a biblioteca é um lugar, achei lindo o que você falou, um lugar de construção de comunidades, né, e aliás, o Centro Cultural São Paulo é uma tribo, né, você vai lá, você reconhece as pessoas que frequentam aquele centro, né, mas lá eu descobri, por exemplo, um cartunista, que é o Steinberg, que é um mestre, assim, que me influenciou bastante, né, na construção de narrativas, de humor, enfim, e que depois, um pouco mais à frente, né, eu fui morar
A única cidade que eu morei fora do Brasil, Nova York, eu pude conhecer, enfim, o Steinberg mais de perto, né? De ir até exposições do Steinberg, saber que ele estava vivo e morava a algumas quadras dali da onde eu estava, e também lá, nessa minha estadia fora do Brasil, eu me apaixonei por uma biblioteca também da Universidade de Nova York, né? Que se chama Bobst. É um prédio vermelho, que eu tenho uma paixão por ele. Eu não consigo ir a Nova York e não olhar esse prédio. Infelizmente, agora eu estou olhando ele só de fora, porque eu não sou mais aluno da NYU. Mas é um prédio que você vai criando um amor por ele, né, pelas horas que você passou ali dentro. E no caso das bibliotecas americanas, e aí eu já vou encerrando essa minha parte aqui, porque se a gente começa a falar de biblioteca, a gente fica muito falador, né? O que me chamou a atenção nas bibliotecas lá dos Estados Unidos é que elas são totalmente abertas, né? Eu estava acostumado aqui no Brasil, até mesmo na USP, né? A biblioteca da ECA, eu frequentei muito, que eu estudei lá. Frequentei mais a biblioteca da ECA do que a da Poli, que é onde eu estudei também, que só tinha livro técnico. A da ECA eu frequentei bastante, mas as bibliotecas do Brasil, você tinha aquela fichinha, você falava com a pessoa que estava atrás do balcão, a pessoa ia até lá e tinha uma desconfiança, né, na hora de emprestar o livro. Enfim, eu senti uma coisa um pouco travada, digamos assim. E levei um susto quando eu comecei a frequentar bibliotecas norte-americanas, porque você entra na biblioteca e você pega o livro, e você sai com o livro. Eu falei, cara, que maravilha, sabe? Você poder, assim, ter essa liberdade de mexer nas coisas, sabe? De ter contato físico mesmo, assim, com os livros e tal. Aquilo, para mim, foi muito marcante mesmo, muito. E, enfim, são essas duas bibliotecas que eu quero trazer para vocês. Depois tem mais, viu, Afonso? Inclusive em Minas. Frequentei muito a biblioteca em Minas, lá em Barbacena. Depois a gente pode falar dela. Uau. Bem, Pierre, a proposta da nossa conversa é um pouco biblioteca, leitura e futuro. Mas eu queria que você desse uma rebobinada e falasse do presente. Como é que você está vendo esse leitor, esse espectador, esse frequentador, né? Tem vários títulos que a gente coloca para uma pessoa que quer ir à biblioteca. Como é que você está vendo essa pessoa hoje, durante a pandemia? Eu quero localizar essa pergunta agora. Está indo, está querendo ir? Será que volta? Onde está esse espectador de biblioteca agora? Eu acho que tem uma coisa para a gente dizer até antes disso, que é onde está o leitor, né? Porque existe uma história que se repete muito, que no Brasil não tem leitor, no Brasil não tem leitor, no Brasil não tem leitor. E isso é uma verdade relativa, né? Eu me lembro que fui uma vez num evento que era sobre literatura para jovens, onde está o leitor jovem e tal, e para o evento estavam convidados, acho que 3 ou 4 senhores e senhoras da minha idade, né? E eu cheguei, isso era na Livraria Cultura, no auditório, tal. Eu cheguei lá e tinha uma montanha de gente, era num domingo à tarde. Eu falei, mas imagina que vai juntar uma montanha de gente para ouvir a gente falar de onde está o leitor jovem. O que é isso, né? E fiquei observando. E o que eu vi ali foi uma coisa extraordinária, que eram os tais dos booktubers fazendo uma reunião, discutindo livros. E era um negócio, as pessoas fantasiadas, estava cheio de gente, tinha leão de chácara na porta do auditório para não deixar entrar, né? Aí terminou esse evento, foi todo mundo embora, entrei eu mais os outros 4 velhinhos, eu levei a família para ter um pouco de público, né? E a gente começou a discutir, e eu falei, olha, é uma coisa impressionante, porque a gente fica se perguntando onde está o leitor, de costas para o leitor. Porra, o leitor estava aqui, cara. Só que agora ele já foi embora, né? Então tem muito isso. Às vezes a gente vai procurar o leitor onde ele não está, né? Agora, nesse momento, eu sinto o seguinte, para nós está bastante claro, as bibliotecas mantiveram uma enorme programação remota e tal. Agora, 2 problemas se impuseram. O primeiro é que boa parte dos frequentadores
dessas bibliotecas e de muitas bibliotecas públicas são pessoas que têm enorme dificuldade de acesso à internet, né? A Biblioteca de São Paulo, 1/4 dos frequentadores são pessoas em situação de rua, né? E a maior parte dessas pessoas tem problemas de acesso. Alguns não têm, né? Mas tem gente, a maior parte tem. Então, como é que a gente chega nessas pessoas? Essa foi a primeira pergunta que a gente teve que se fazer. O que a gente faz nesse momento para chegar nessas pessoas e chegar com uma certa segurança e tal? E essa é uma pergunta que a gente conseguiu responder muito, eu diria, precariamente. A gente conseguiu, algumas coisas nós conseguimos, fizemos acordos com albergues e conseguimos chegar com programas, né? Mas não do jeito que a gente queria. Então, a gente está com uma certa ansiedade, porque essas pessoas, a biblioteca, para elas, muda a vida. Frequentaram a biblioteca pública, que tem internet, que tem literatura, que tem jornal, que tem o encontro deles entre si, muda a vida dessas pessoas. Então, a gente está muito ansioso. E este leitor está ansioso também pelo retorno à biblioteca. Legal. A Marcelo, gente tem ouvido de gente querendo ler, né? Mais gente querendo ler. Marcelo, vai a parábola. Uma criança, um jovem, estava em sua casa pensando em qualquer coisa. Decidiu, portanto, pegar um caminho em direção a uma biblioteca. Passou uma cidade, passou 2 cidades, passou 3 cidades, passou por todo o interior de São Paulo. O que este menino viu? Um montão de cana-de-açúcar. Dependendo da estrada, né, Afonso? Porque depende da estrada. o interior de São Paulo, ele tem uma diversidade que é proporcional à diversidade do Brasil. Eu estou vivendo uma experiência agora, Afonso, a gente estava conversando agora há pouco, antes de entrar no ar, uma experiência absolutamente fascinante, que é contar a história de 10 cidades do interior de São Paulo. E eu nasci no interior de São Paulo, achava que eu conhecia tudo de interior de São Paulo e descobri que eu não conheço nada, sabe? E as histórias são fascinantes. Eu estou falando isso porque a sua parábola, que, como sempre, permite coisas muito ricas da imaginação da gente, ela fala de um mergulho, né, para dentro. E aí, quando a gente fala de interior, é legal falar que o Brasil é o interior. O Brasil se mostra como o litoral, mas o Brasil é o interior, né? A cultura brasileira, ela tem muito a ver com o interior do país. Aliás, nós estamos aqui num papo mineiro, né? Sempre um papo, né? Que é a coisa mais preciosa que é. Marcelo Taz mostra uma placa decorativa onde se lê os dizeres: café não costuma falhar. Café não costuma falhar. Que legal, que é isso? Acabei de ganhar esse presentinho que chegou aí de Minas, do pessoal do Cascafina, coisa mais linda, designers aí de Minas. Mas o interior, para mim, é muito rico, sabe? Então, essa sua história, que fala de alguém que sai caminhando, é a história de todos nós. É a história do Brasil, né? E nessa história que eu estou contando, as histórias das cidades do interior de São Paulo, é onde a gente entende, né, que a história de São Paulo começa realmente com os indígenas, que construíram a maior estrada que já foi construída na América, que é a Peabiru, que saía do estado de São Paulo e ia até os Andes, saía do Oceano Atlântico e ia até o Oceano Pacífico, né? Os indígenas fizeram essa estrada. E isso tem a ver com o interior de São Paulo, sim, porque aí que essa estrada é que vai gerar todo o progresso depois, as novas cidades com os europeus, depois com as ferrovias, com a Sorocabana, com as estradas, obviamente, depois de rodagem e tudo mais. Então, nessa série aí que eu estou fazendo, eu ando aprendendo muito que o interior de São Paulo e, claro, do Brasil, é a chave para nós entendermos quem somos, sabe?
quem somos. Eu não tenho dúvida disso. Me sinto muito privilegiado de poder estar trabalhando com a história das cidades onde eu nasci e onde eu achava que eu conhecia. E é óbvio, né, que essa história é contada pelos contadores de história, né, pelos tropeiros e depois pelos escritores, pela música, pela comida, por tudo isso que a gente produz nesse país de bom, que a gente esquece, porque às vezes a gente fica entretido aí com umas briguinhas besta. Vou pegar essa mesma história, jogar para o Pierre, mas dizer o seguinte: Pierre, o que a experiência das bibliotecas administradas pela SP Leitura está levando de inspiração para as bibliotecas do interior, no sentido de que eu sei que não tem governança, não tem autonomia, cada município legisla sobre os objetivos de cada biblioteca. Mas você tem alguma experiência, alguma história para contar para a gente nesse sentido? Tem várias, e é um caminho de mão dupla. Existem muitas coisas que nessa discussão do CISEB, do sistema, né? Então, discutindo com essas bibliotecas todas, a gente também recebe inputs das bibliotecas para experimentar nessas duas, né? Eu diria, tem vários programas, né? A gente tem publicações e discute muito, faz seminário e tal. Mas nós temos um programa que é um programa muito querido, que nós desenvolvemos há bastante tempo já na Biblioteca de São Paulo, desculpa, que é um programa que chama Lenoninho, e que é um programa destinado a crianças de 6 meses a 4 anos de idade e seus pais. É meio que a gente finge que o programa é para criança, mas o programa é para os pais. O que a gente faz com esse programa? A gente tenta mostrar, através de uma prática que a gente faz com esses pais e suas crianças, que este mundo da criança, a criança nessa idade, você oferecer para ela a oportunidade de ela entrar em contato com a herança cultural, porque não adianta para uma criança de 4 meses você querer que ela distinga literatura de pintura, né? Ela está entrando em contato com a herança cultural e com a linguagem, né? Você cria... primeiro, você cria uma família mais feliz, né? Claro, esse encontro tem que ser um encontro afetivamente positivo, né? Então, você cria uma família mais feliz, mas você cria possibilidades para que essa criança venha se desenvolver e se tornar não só um leitor no futuro, né, mas uma pessoa melhor, né, uma pessoa com um repertório melhor, né? E é uma coisa muito sensorial, não se trata de ensinar crianças a ler precocemente ou de ensinar nada, se trata de realmente trocar experiências de herança cultural. Esse programa a gente foi modelando ele na Biblioteca de São Paulo, depois na Biblioteca Vila Lobos. Nós aí chamamos 10 bibliotecas, conseguimos um recurso e chamamos 10 bibliotecas do interior e recriamos junto com elas esse programa, à luz da experiência dessas 2 bibliotecas, mas tivemos que recriar, porque precisava entrar o DNA de cada uma dessas 10 bibliotecas do interior, né? E aí recriamos e essas pessoas voltaram às suas bibliotecas e implantaram esses programas lá. Esse foi um exemplo muito feliz, né, de como a gente pode usar essas bibliotecas para suportar e dinamizar as demais bibliotecas públicas, né? Legal. Então você vê um diálogo, quer dizer, a gente... Legal. Marcelo, eu detesto a palavra narrativa. Aliás, eu acho que a pessoa que criou esse negócio de narrativa merece ficar alguém falando a narrativa dela, a vida dela, a vida inteira. É que nem Tempestade Perfeita. Tempestade Perfeita, eu estou a fim de achar quem inventou esse termo para julgar a pessoa nessa tempestade. A minha brincadeira com você é o seguinte: existe uma narrativa aí acontecendo que a gente pode desenhar, imaginar, vislumbrar um leitor do futuro desagarrado do livro? Qual é a sua opinião? Nós temos que entender o que é livro, sabe?
E creio que a gente ainda é muito apegado a fala em livro, já vem logo aquele livro que cada um de nós aqui, vamos botar todo mundo no mesmo barco, né? Que nós somos de uma geração muito parecida ou da mesma geração, daquele livro que a gente conhece, né? O livro, ele é um suporte. O outro tá cheirando livro lá, ó. O livro é um suporte, você entendeu? Eu tô cheio de livro aqui, ó. O meu computador está em cima da pilha dos livros que eu mais gosto. Marcelo segura o livro Memo do autor Dando Selznick. Um livro sobre cinema, ó, que delícia, né? É um livro que a gente sente realmente o cheiro da história do cinema. Mas hoje eu acho que nós temos que ampliar o entendimento do que é um livro, sabe? O livro é um suporte que carrega uma história. E eu conheço muitos leitores, e eu estou falando de leitores qualificados, que leem livros em diversos suportes, inclusive no suporte que a gente gosta ainda. Eu gosto muito do papel porque eu gosto de rabiscar. Marcelo Taz mostra para a câmera uma caneta esferográfica azul. Não é do jeito que eu gosto. Eu sou muito chato com esse negócio de rabiscar. Eu compro o lápis que eu quero rabiscar, sabe? Eu gosto de caneta que tem cor, por exemplo. Qual que é a gramatura do lápis? Eu gosto do 6B, 6HB. Então, eu achei Rapaz, como é que você me faz pergunta difícil? Eu achei o melhor lápis. Me fala aí que eu quero. E não gravei o nome dele, ele não vai estar aqui. Me manda depois. O meu preferido é o 6HB. 6HB. É o que mais é o mais mole. Molinho, é esse daí. O papel aceita ele mais. E ele, né, ele parece que ele gosta de ir para o papel, né? Então eu gosto de rabiscar. Então, para mim, eu ainda sou apegado com essa coisa do livro e tal. Mas, cara, a gente precisa entender que o livro não é isso. O livro é a história que está nele, né? E eu conheço grandes leitores de livros eletrônicos, de livros em PDF, de livros onde quer que eles estejam. E o caminho, para mim, o que interessa é a qualidade mesmo, né, da literatura que você está consumindo. E eu sou daqueles que também não gosto desse papo de que antigamente tinha melhores escritores e tal. Eu vejo escritores fabulosos, colossais hoje, jovens, alguns muito jovens, até eu fico até assustado de tão jovens, que são fascinantes, né? E que produzem obras bastante relevantes, né? Então, para mim, o livro é algo que vai muito além daquilo que a gente chama de livro. E as narrativas, eu também acho que é uma palavra que sofreu uma erosão, né, Afonso e Pierre? As palavras sofrem erosão, né? Elas vão perdendo a pujanças quando elas são utilizadas de uma forma muito contínua e sem significado, né? Então, narrativa é uma, sustentabilidade, que é uma palavra profundamente importante nos dias de hoje, é uma palavra que também sofreu uma erosão que a gente precisa recuperar. Eu, ao contrário de você, Afonso, a gente não pode desistir das palavras. Narrativa é uma palavra linda, mas ela é usada em conversas tão chatas que a gente foi ficando, enfim, não querendo usar. Mas nós temos que nos apropriar dessas palavras, diversidade, que é uma palavra fundamental hoje também, importantíssima. A gente não pode desistir das palavras. Qual que é a palavra mais linda da língua portuguesa, na sua opinião? Olha, como é difícil falar, né? Eu gosto de tantas, Sô. Você, Pierre? Pedir para um sujeito que é quase sueco, qual que é a palavra mais língua da portuguesa, é complicado, né, Marcelo? O Pierre é sueco, né? Como é que fala o sobrenome dele, Afonso? Fala aí. Você não viu o que aconteceu hoje, não? Os meus funcionários erraram e colocaram assim lá no YouTube, Pierre Ruprecht. Aí eu ficava assim, ele não é da família do cipreste, ele não tem nada a ver com a araucária, é Ruprecht, CHT. Aí eles consertaram lá, mas eu tive que explicar que ele não é uma araucária.
Olha, eu aceito qualquer pronúncia do meu sobrenome, porque né, o pessoal fala, minha família tem origem suíça e tal, mas eu sou do Butantã, né? Então... Mas eu... Para não deixar o Afonso ali sem resposta, Afonso, eu adoro jabuticaba, por exemplo. Que palavra, hein? Jabuticaba. Para um gringo falar uma palavra dessa e saborear um trem desse, né? Vai demorar muito tempo. Né? Ó, gente, paradinha técnica, eu tô agora... Eu nunca pensei que eu ia fazer esse papel, mas eu tenho que fazer. Você que está assistindo a gente aí, por favor, se inscreva, aperte o botãozinho e, por favor, também compartilhe agora aí, se você estiver gostando, para os seus amigos, para as suas redes, para que mais pessoas possam assistir. Eu ficava vendo o pessoal no começo do YouTube, da internet, ficar pulando, aperta, escreve, pererê, aquela coisa ridícula, falando, nunca vou fazer isso na minha vida. Porque o YouTube do Sempre um Papo tem 5 milhões de visualizações e agora que chegou nos 50 mil inscritos. Você tem que fazer isso, sim, Afonso. Aliás, eu quero dizer que eu estou acompanhando o chat aqui com as pessoas que estão no YouTube, maravilhoso. Pessoas compartilhando que frequentaram a biblioteca do Centro Cultural Vergueiro, a Ana Antunes, gente falando, olha aqui, Pierre, para você, que no interior de São Paulo tem biblioteca que fecha no fim de semana, olha que tristeza, né? Eu sei que o Pierre é a favor também da biblioteca ficar aberta à noite, né, Pierre? Você lembra, o Pierre tem esse depoimento aí, horroroso. Quando as pessoas podem ir, né? Quer dizer, a nossa frequência maior, inclusive, na BSP e na BVL, é aos fins de semana, né? Aos domingos. Quer dizer, a biblioteca é programa para a família inteira se divertir. Maravilha. Tem esse sentido, né? E, Afonso, eu tenho um recado aqui para você, que o seu público é muito ilustre, Afonso. Eu não tô com a roupa preparada para o seu público, não. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo José Paulo Cavalcante. Querido! Que a biografia mais importante de Fernando Pessoa no planeta. No planeta. Tem mais. Tem um livro de poemas sensacional. Depois ele fez 2 livros de pequenos poemas inéditos de Fernando Pessoa. Depois ele fez um outro livro com trechos também de Fernando Pessoa. José Paulo é especial. Vou mandar um beijo para ele. E eu tenho ainda o orgulho de dizer com a boca cheia que eu sou amigo de Zé Paulo. Eu vou trocar de roupa ali e volto já também, peraí. Você sabe que eu não tenho personalidade nenhuma. Eu fiz essa pergunta para várias pessoas e eu imito a resposta do Humberto Werneck tranquilamente, que é travesseiro. Travesseiro é a palavra que você gosta? Travesseiro. Rapaz. Eu adoro a palavra presta. Presta? Oi? Presta, ele fica olhando pela fresta. Fresta. Fica olhando pela fresta. Fresta também é bom. Essa também é bom. Mas vamos continuar. Pierre, diga. Fala aí que a ideia do Marcelo, que eu estava replicando na pergunta anterior, que eu já esqueci, mas eu vou lembrar. O Marcelo estava falando das pessoas que frequentam, né? Fala aí um pouquinho mais da ausência da abertura das bibliotecas à noite, que para mim isso é muito sério. Quem estuda de dia, trabalha de dia, tem que ir à biblioteca à noite, como eu fui. Eu cansei de pegar livros à noite na Biblioteca Pública de Minas Gerais. Depois, quando fui para a Católica, eu lia livro por autor, eu lia tudo de Gabriel Garcia Marques, tudo de Dostoiévski, tudo de Gorky, tudo de Leonardo. Eu lia por autor nessas bibliotecas. A minha vida foi essa, eu não tinha dinheiro para comprar todos os livros. E como é que uma biblioteca dessa natureza, que atende comunidade, que é centro cultural, que tem um papel social importantíssimo, não abre à noite? Essencial, quer dizer, a tragédia é que não é só a biblioteca fechar aos fins de semana, mas você tem biblioteca que fecha até na hora do almoço, né? E isso não pode, realmente. É essencial o horário noturno, é essencial
a biblioteca ao fim de semana, é claro, porque é quando muitas das pessoas é o horário que elas têm para ir à biblioteca. Nós, muito infelizmente, tivemos os recursos cortados há um tempo atrás e tivemos que reduzir o horário da Biblioteca de São Paulo. Ela funcionava até às 9 da noite e tinha uma faixa de público que frequentava a biblioteca nesse período, das 6, 7 até às 9, né? E para esse público, você reduzir o horário, significa você tirar a biblioteca dele, né? Ele não vai ir em outro horário. Esse é o horário que ele tem para ir. Então, é muito importante, né? Eu queria falar um pouquinho dessa história que o Marcelo falou também do livro. Porque, assim como o livro é um suporte, também tem um paralelo com as bibliotecas. As bibliotecas, é muito engraçado porque muitas vezes quando eu falo de biblioteca, as pessoas têm na imagem uma coisa muito velha e dizem, mas isso está morrendo, né? Está acabando, né? Isso não é só no Brasil, não. É muito no Brasil, mas não é só no Brasil. A biblioteca está acabando, né? E a gente está vendo experiências de biblioteca extraordinárias acontecendo no mundo inteiro. Não está acabando, não. Os governos sérios estão investindo em bibliotecas, porque bibliotecas são centros de conhecimento, né? Quer dizer, eu estive conversando com um especialista em inglês sobre isso, e ele contou um negócio que eu fui ver, está acontecendo no mundo inteiro, a mesma coisa. Na maior parte dos países, você tem um enorme grupo de bibliotecas que estão fechando de fato, estão fechando por irrelevância, por falta de público e também por incompreensão dos gestores sobre qual pode ser o papel da biblioteca, né? Mas você tem um outro grupo de bibliotecas que está crescendo e que está aumentando o seu público ao mesmo tempo. E qual é a diferença entre uma e outra? É estar antenado no que está acontecendo agora e estar antenado nas pessoas, está focado nas comunidades com as quais trabalham, né? Essa é a diferença. Isso é legal. Eu tenho uma experiência forte. Há muitos e muitos anos eu tenho um projeto que trabalha e apoia apenas as bibliotecas comunitárias no interior, nas redes, na periferia de Belo Horizonte. E as experiências mais interessantes desse curso, desses 20 anos que eu tenho esse projeto, foram nas comunitárias. Quando eu subi a favela com o Zeca Camargo, com Marina Colassante, com Afonso Romano de Santana, cheguei lá em cima e foi uma ebulição, porque a biblioteca ficou o centro da favela, sempre uma coisa largada. É uma pena esse abandono da biblioteca pública pela maior parte dos gestores públicos do nosso país, porque a biblioteca comunitária é importantíssima, ela está trazendo realmente esses exemplos, mas uma das coisas que ela está fazendo, ela está suprindo o buraco que o Estado está deixando ao não investir nas bibliotecas públicas. E esse investimento faz falta. Faz falta não é para o bibliotecário, faz falta para as comunidades, faz falta para as cidades. Você vai, sei lá, você vai em países desenvolvidos, o pessoal está investindo para valer em biblioteca, né? Helsinki acabou de ganhar, Helsinki já tinha biblioteca lá, que os caras têm 5 milhões de habitantes, retiram 70 milhões de livros emprestados por ano. Esses são os números lá, né? Tem biblioteca para todo mundo. Acabaram de inaugurar uma nova biblioteca em Helsinki, extraordinária. Eu não estou entendendo a palavra que você... Desculpe, a palavra... E uma das plataformas da biblioteca... Qual cidade, por favor? O parlamento para trazer a voz das comunidades para o parlamento. Tá, mas qual cidade, por favor, que eu não entendi, que você falou? Helsinki, na Finlândia. Helsinki, na Finlândia. Helsinki. Então, você... Quer dizer, isso... Agora, já Finlândia é legal, mas você vai ver, quer dizer, isso está acontecendo... num monte de lugares, né? Ei, Marcelo, uma boa pergunta para você, Marcelo. Aliás, o Afonso, deixa eu só dar um depoimento sobre Helsinki, porque foi a última viagem que eu fiz antes da pandemia, e participei de um congresso de educação em Helsinki e descobri o segredo da Finlândia, pessoal. O segredo da Finlândia é incrível, são dois, na verdade. Investir em criança e no professor. É arroz com feijão, é muito simples, né? O funcionamento da sociedade da Finlândia. E, obviamente, o que o Pierre acabou de falar, quando você investe, a biblioteca ganha um outro papel,
as escolas ganham outro papel, né? E não é muito dinheiro não, viu? Não é muito dinheiro não, é o dinheiro bem aplicado, bem gasto, né? E descobri que, na verdade, a Finlândia não tem segredo algum, é a fazer o arroz com feijão bem feito. Aí que vem a dificuldade, durante 70 anos. É um país muito novo, é um país mais novo que o Brasil, a Finlândia, né? Ela ficou independente em 1918, o ano seguinte da Revolução Russa, porque eles eram dependentes dos russos, né? Eles conseguiram ficar independentes em 1918 e construíram esse país maravilhoso lá, centrado na educação. É uma aula, viu? Mas eu gostaria de ouvir você, Marcelo, com a sua experiência não só em comunicação, mas também em tudo que rodeia a comunicação. Ser uma pessoa que consegue ampliar os seus conhecimentos em várias direções. Eu acho que isso é o que eu mais admiro na sua trajetória. Você não fica ali centrado numa área só. Como é que você imagina uma biblioteca do futuro? Ela é centrada nas pessoas, né? O Pierre já deu o Pierre já apontou essa biblioteca, que não é do futuro, é a biblioteca que já pode ser feita agora, né? O que está acontecendo agora? É importante a gente analisar, né? A nossa vida está cada vez mais digitalizada. Essa conversa aqui é uma enxurrada de bits, né? É uma enxurrada de informação digital. E assim como outras, né? A nossa interação, essa pandemia está deixando isso cada vez mais evidenciado. Então, o que nós vamos fazer com tudo isso? Eu acho que aí é que tem a pergunta-chave. O que nós vamos fazer com esse gigantesco volume de informação? Para mim, a biblioteca é um hub que vai qualificar a informação dos frequentadores, né? E fazer com que esses frequentadores contribuam para dizer qual é a biblioteca que eles usam, qual é a biblioteca que eles querem, e, claro, quem pensa as bibliotecas, oferecer para eles algo que eles não sabem que eles querem, né? É aquela frase do Gil que eu gosto muito, né? O povo quer coisas, mas às vezes ele não sabe coisas que ele quer, né? Nós temos que oferecer coisas que ele não sabe o que ele quer. E para mim, a Biblioteca do Futuro tem a ver com a capacidade de leitura, né, dos frequentadores. O engajamento com eles é muito importante em relação a isso, e é cada vez mais possível hoje, né? Se você oferece, por exemplo, o Wi-Fi na biblioteca, e obviamente para mim isso tem que ser o básico, né, de uma biblioteca, você vai poder ler os dados dessas pessoas, você vai poder dialogar com elas, né? Então, para mim é isso, a biblioteca é um centro de diálogo cada vez mais próximo desse usuário que está lá. Ele vai acessar aquele repositório, né, de conhecimento e vai contribuir para ver como que esse repositório de conhecimento deve ser alinhado, oferecido, acessado, né? Ele vai poder ajudar muito nesse desenho. Queria te ouvir, Marcelo, sobre a relação redes sociais e leitura. Muita gente diz que a pessoa, quanto mais está mergulhada, principalmente o jovem, eu ouço muito isso, mergulhado, você está na internet, você está na rede social, você devia estar lendo. Infelizmente, a nossa cultura coloca coisas em oposição que poderiam ser integradas. O que você acha disso? O nome disso é preconceito, né, Afonso? Porque geralmente quando alguém está na internet, ela está lendo. A gente não sabe o que, mas ela geralmente está lendo, né? E aí, eu quero lembrar vocês dois uma coisa que eu fiquei pensando agora, quando a gente ia se encontrar. Qual foi o primeiro empreendimento bem-sucedido na internet? Qual foi? Orkut? Hã? Orkut? Não, Afonso. Foi uma lojinha de livros. Loja de livro, chamada mesmo? Amazon. É mesmo.
É primeiro empreendimento comercial, né? O comércio eletrônico começou com uma loja de livros. Não foi Submarino, não? Não, que Submarino. A Amazon hoje é a maior empresa do mundo, não é só, né, da internet. É uma das maiores empresas do mundo. E o que ele enxergou, esse cara? Isso que eu acho muito interessante, o Bezos, né? Ele enxergou que a internet ligava as pessoas de uma maneira tão ampla que poderia criar um consumidor que, mesmo que comprasse um livrinho só, ele tinha uma cauda longa. Daí vem a expressão da cauda longa, né? Você vende, mesmo livros que vendem pouco, mas vendendo para uma população muito maior, podem atingir escala, né? E livro é uma coisa pesada, né? Que geralmente para você vender num único lugar, você tem o estoque, você tem o problema todo lá de logística e tudo mais. Ele sacou que o livro poderia ser, ele enxergou, digamos assim, a oportunidade de criar um comércio de livros com uma prateleira que não tinha fim, né? Então, eu creio que agora nós temos a oportunidade de reinvenção de tudo isso, né? Não só para vender livros, mas principalmente para troca de como nós estamos fazendo aqui. Estamos aqui conversando, tem pessoas comentando a nossa conversa, e qualificação dessa troca, né? Porque rede social, tem muita gente que também usa rede social como se fosse uma coisa assim ruim, de papo furado, enfim, de conversa que não vai a lugar nenhum. E eu gosto de lembrar que rede social é só ferramenta, quem usa a ferramenta somos nós. Eu conheço grandes blogueiros e grandes youtubers que falam só de livros, são maravilhosos, Instagram de livros, né, de designers de capas de livro, enfim. Então, a nossa tarefa, eu creio, a tarefa de cada um de nós, né, é aprimorar a pontaria e poder conversar com as pessoas com que, enfim, a gente vai ter algum tipo de aprendizado, né? Principalmente pessoas que pensam diferente da gente, que podem sugerir diferentes livros, diferentes palavras, como você provocou aí, Afonso, né? Você falou travesseiro, por exemplo, aí uma menina aqui falou que travesseiro é bonito, mas fronha é muito feio, viu, Afonso? Muito boa a opinião dela. Não, foi o Mauro Costa que falou muito que fronha é feio demais. Muito bom. A Adriana Moraes falou uma palavra que eu lembro, que me lembrou aqui, que eu gosto muito, que é canoa. Canoa é bonito, né? Canoa desce, no meio do rio Araguaia desce. Tem a história né, do livro, da leitura e da internet, todos os desafios do digital, né, que eu acho que tem muitas coisas que a gente tem que pensar. E uma delas que me preocupa, e eu acho que bibliotecas têm um lugar aí, e a discussão sobre literatura tem um lugar aí, é que, de fato, a questão do livro, se o livro é impresso ou não é impresso, eu diria que essa é uma questão, mas não é a questão principal, né? A questão principal, eu acho que uma das questões principais é a questão da leitura mesmo, né? E da leitura literária. E o que vai acontecer, o que está acontecendo com a leitura literária, né? E quando a gente pensa, vamos dizer, no uso que é dado à internet e tal, o cuidado que a gente tem que tomar, a gente já tinha que tomar, só que agora tem que tomar neste novo universo, né? É o cuidado com preservar certas essências que são importantes. Por exemplo, nós sabemos que a literatura, do modo como a conhecemos, vamos lembrar, a literatura é uma criação humana, não é um negócio que o homem nasceu sabendo. É uma coisa que tem história, tem 6.000 anos. Diferente da oralidade. A oralidade faz parte, está no DNA, né? Literatura não, né? Tem um livro maravilhoso da Marianne Wolf, que é uma neurocientista, que fala sobre como é que o cérebro, como é que a gente está vendo o cérebro se modificar nessa transição para o digital. Chama
O livro é sensacional, chama O Cérebro e o Mundo Digital. Como é que é o nome da autora? Marianne Wolf, uma neurocientista. E ela fala, olha, a leitura, ela fala de vários aspectos, mas ela menciona dois muito importantes. Um deles é a questão da leitura literária e da empatia. A leitura literária favorece a empatia, né? Existem, quer dizer, ela menciona, por exemplo, uma pesquisa feita em Stanford, mostrando que nos últimos 20 anos, os jovens de 20 anos de idade têm atualmente muito menos empatia. Há uma queda de empatia, né? Então, favorecer a leitura literária é lidar com esse assunto da perda da empatia. Vamos lembrar que a perda da empatia tem consequências muito sérias socialmente, né? Outra coisa que vem do universo da literatura e da leitura literária é justamente a questão da diversidade. Na literatura, você forma o seu cérebro no diálogo, no entendimento do outro. Na experiência, você experimenta num meio seguro a alteridade. E, ao mesmo tempo, você experimenta também a interioridade. É um negócio extraordinário isso. Então, essas questões da leitura literária é que a gente tem que cuidar para não perder. Porque existe uma batalha muito difícil que está acontecendo e que não é que veio agora com o digital, já existia, só que agora ela acontece no mundo digital, que é a batalha pelo tempo. Uma pessoa, para ser leitora, precisa ser dona do seu tempo. Ela precisa se assenhorar do seu tempo e dizer, no meu tempo mando eu. Se a pessoa não toma essa decisão, ela não será leitora, ela será consumidora de texto. É outro aspecto. O grande desafio que nós temos nas bibliotecas, na leitura literária, é fazer com que as pessoas, quer dizer, transferir, não ficar reforçando consumidores de texto, mas leitores, né? Vamos lembrar que o fenômeno da leitura, o fenômeno cerebral da leitura, a Marianne Wolf lembra a gente disso, ele cria no cérebro tudo aquilo que é próprio do método científico, né? Todos aqueles instrumentos que são próprios do método científico. Reduzir isto significa alijar as pessoas do pensamento crítico e transformar as pessoas apenas em consumidores. Então, esta é uma batalha, né? E é uma batalha importante. E a literatura, não é qualquer leitura, a leitura literária tem um papel importantíssimo para isso. Agora, por outro lado, a gente tem que lembrar o que o Cristóvão Tesa diz, né? A literatura não está a serviço de nada, a não ser da liberdade. Cristóvão é provocador, mas ele acertou na veia aí, viu? Então ela está a serviço do mais importante, né? E aí, pô, que lindo isso que você falou, Pierre. E me inspira a olhar para eu tenho uma visão a hora que você consegue entrar nessa leitura literária, como você diz, nós vamos para o mundo virtual. Não há nada mais virtual do que ler um livro. Porque você, que está sentado, geralmente, num lugar, você vai para outros planetas e nem percebe. Você está diante de uma página e você não vê mais a página. Você vai para outro lugar, entendeu? E o que é incrível é que muitos desses outros planetas estão dentro de você. É isso que você falou, esse diálogo, né? E o escritor, para mim, tem um negócio fascinante, que ele é um observador secreto da nossa vida. E ele conta coisas que ele não deveria contar. Os bons escritores são aqueles que contam coisas que ele não deveria nem pensar, mas ele não só pensa, como escreve aquilo que ele pensou, né? E já que a gente falou do Fernando Pessoa, é um cara que consegue levar a gente para dentro da mente, né? Da imaginação dele, né? Que o Zé Paulo, que é um homem muito provocador, fala que ele não tinha imaginação, que ele só falava do que ele vivia. Olha que loucura, né?
Então aí você vê o quanto que é mais complexo a história disso que o Pierre acabou de narrar de uma maneira tão linda, que é a leitura literária, né? Que viagem que é essa que esse menino, Afonso Borges, está fazendo há décadas com o Sempre um Papo, né, Afonso? Legal a história da alteridade, né? Eu brinco muito ao defender a leitura literária, que é o melhor jeito de você viver sem sofrer. Porque você vai lá e pega o livro. Os maiores dramas humanos estão nos clássicos, no Dostoiévski. Vamos falar do Julian Fuchs, vamos falar do Marcelo Rubens Paiva, não vamos ficar voltando para os clássicos, não. Confiar na literatura, porque existe muito dessa literatura programática, né? Vamos fazer um livro para as pessoas que têm o dedão do pé meio torto, para que elas se sintam identificadas e tal, que é uma literatura um pouco artificial. E a Geneviève Pat, que é uma bibliotecária francesa maravilhosa, deve estar com quase 90 anos agora, e é genial, e ela era muito ligada com a questão das crianças na biblioteca. Ela praticamente inventou essa ideia de existir uma biblioteca infantil, né? Ela conta uma história linda de uma criança que adorava o Tarzan. Era uma criança órfã, né? E aí queriam impingir a ela esses livros e tal, e descobriram que ela adorava Tarzan. E aí foram ver por que ela adorava Tarzan, e ela adorava Tarzan porque lá tem um personagem que é órfão, que foi cuidado por um outro animal e tal, né? E esse era o jeito dela identificar. Então a Geneviève Pat, ela falava uma coisa maravilhosa sobre a questão da literatura e das crianças. Ela dizia: a gente tem que parar de mediar demais essa conversa. Tem que confiar na literatura, porque a literatura já tem coisas maravilhosas, e tem que confiar na criança. E só criar o ambiente para que elas se encontrem, porque a explosão vai acontecer. Como é que chama essa mulher aí, Pierre? Uma Geneviève Pat. Pat é P-A-T-T-E. Que maravilha. Ela tem um livro publicado no Brasil que se chama, olha que título lindo, Deixem que Leiam. Isso não é título, a gente tinha que colocar isso nos outdoors pelo Brasil afora. Isso é frase de 1968 em Paris. Que maravilha. Gente, infelizmente tem que acabar. Oh, meu Deus do céu. Esse é o lado ruim do programa. Queria agradecer muitíssimo. Viu? Quero mais é bom. E queria dar a palavra, começando pelo Pierre, de uma pergunta que eu tenho feito para todos, para encerrar o programa, que é como que você gostaria de estar se sentindo agora, Pierre? Olha, eu gostaria de estar abraçando gente, sendo abraçado por gente, e por incrível que pareça, eu gostaria de estar conversando e ouvindo e sendo abraçado por gente diferente. Queridíssimo, alguma coisa. Queridíssimo Marcelo, cada minuto com você é uma alegria, viu? Muito obrigado, viu? Eu queria também que você dissesse como que você gostaria de estar se sentindo, Marcelo. Vocês podem não acreditar no que eu vou dizer, tá? Mas eu gostaria de estar exatamente como eu estou me sentindo agora. Depois dessa conversa com vocês dois e dando umas bicadas ainda aqui no chat desse pessoal que está aí do outro lado. É tão legal a gente poder falar com esse entusiasmo sobre livro, gente. É muito legal. Estou me sentindo muito bem, viu, Afonso? Muito obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês. Espero que muita gente assista e que muita gente faça o que essa moça do Pierre fez. Deixem ler. Leu, tá bom. Qualquer coisa. Desde que seja livro literário, claro. Eu queria agora fazer com o que eu sempre faço, estou encerrando os programas durante essa pandemia, que é lamentar e informar que hoje já faleceram vítimas da Covid 128.857 pessoas e, em respeito às suas famílias, eu gosto de dizer sempre, este número desnecessariamente, pessoas que infelizmente
desnecessariamente faleceram, poderia ter sido menos, e eu queria pedir um minuto de silêncio em respeito às suas famílias. Gente, muitíssimo obrigado. Marcelo, Pierre, muito obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado a todos, um super abraço. Agradeço imensamente. Até mais.